Quando foi a última vez que você sentiu prazer sem arrependimento, sem peso, sem aquela culpa silenciosa que chega minutos depois, quando as luzes se apagam e o silêncio volta? Quantas vezes você confundiu alívio com alegria? Visual calm, escolha, distração com liberdade? Talvez o que você chama de prazer hoje seja só uma fuga bem decorada, um escape disfarçado de conquista, uma anestesia em forma de toque, de tela, de aplauso, mas não é presença. E não é verdade. Nietzsche dizia que os prazeres mais perigosos são aqueles que nos aprisionam enquanto juramos estar livres. E que mergulhou fundo na alma humana, alertava: tudo aquilo que você evita sentir, volta, mais forte. Mas, faminto, vivemos cercados de tudo, mas famintos por dentro, rolamos a tela como quem procura ar, tocamos corpos que não tocam nossa alma, sorrimos, mas só por fora. Talvez seja desconfortável ouvir isso. Eu entendo, mas feche os olhos comigo. Por um instante respira em silêncio, sente essa fome, não a fome por comida, mas aquela ausência que você tenta enterrar com chocolate, com notificações, com conversas rasas, com distrações barulhentas, mas ela continua ali, podindo toque, verdade, presença. Hoje, eu quero te levar para dentro desse labirinto. E se tiver coragem de atravessar comigo, prometo uma coisa: você nunca mais vai olhar para o prazer da mesma forma. E talvez, só talvez, comece a olhar para si com mais honestidade. Você acredita que prazer é liberdade, mas às vezes ele é só um corredor bonito que te afasta da única cela onde mora sua verdadeira liberdade. O silêncio. Você acorda. Antes mesmo de abrir os olhos, já estende a mão para o celular. Um clique, um vídeo, uma curtida, 5 segundos de dopamina, 3 segundos de falsa conexão. E então, o vazio. De novo, a parte que ninguém te conta é que cada prazer fácil cobra um preço. Você paga com sua atenção, com seu tempo, com sua paz, e ainda acredita que ganhou algo. Dizia que não somos o que acontece conosco, mas o que escolhemos fazer com o que acontece. Mas ninguém te ensinou a escolher, só te ensinaram a desejar. Sempre mais. Mais comida, mais likes, mais para silenciar a única voz que importa. A sua. Você não sente prazer. Você sente alívio. E é isso que te destrói aos poucos, porque o prazer virou fuga. Fuga de tudo que você não quer encarar. Quando foi a última vez que você riu sem culpa? Quando um abraço te preencheu de verdade? Quando uma noite não terminou em vazio? A gente se acostuma a viver no raso, porque o fundo assusta. Você pensa: se eu parar, vou enlouquecer. Mas não é verdade. É continuar assim que enlouquece. Prazer vicia porque é rápido, porque não exige nada de você. Só que você desligue o cérebro, que o perde sente, que se distraia de novo, que repita: você se distrai porque é humano, não porque é fraco. A distração é a primeira anestesia que aprendemos. Criança chora, ganha doce. Adolescente sofre, corre pro sexo. Adulto vazio, corre pro celular. O silêncio grita, e você corre dele como se fosse um monstro, mas o monstro é só você mesmo. A sombra, como chamava, é tudo aquilo que você engole. E ela cresce toda vez que você finge que tá tudo bem. Eu também faço isso. Às vezes, é que hoje eu sei quando estou me enganando. E saber já é meio caminho andado, porque agora eu posso parar, respirar, escolher. Você também pode. Mas ninguém vai aplaudir. Ninguém vai postar. Ninguém vai vender. Porque o mundo gira com base na sua fome. Quanto mais faminto, mais manipulável você é. Quer fazer um teste? Tente passar um dia sem distração. Sem música, sem notificações, sem comida, fora de hora. Observe o que aparece. É essa parte de você que o prazer tentava esconder. E se você tiver coragem de encarar, vai perceber algo que muda tudo. Você precisa de muito menos do que pensa. Muito menos, você não queria comer. Queria colo.
não queria transar. Queria ser visto. Você não queria rolar a tela. Queria ser escutado. Quando você entende isso, o mundo para de gritar tanto. E o prazer começa a sussurrar. O prazer real é silencioso. É aquele café tomado olhando a rua. É o toque que não exige nada. É o sorriso que não precisa de filtro. É aquilo que preenche sem invadir. Que aquece sem cobrar. Q-Tokasem. Anestesiar. E sabe o que é mais louco? Negar o prazer fácil virou um ato de resistência. Porque tudo lá fora te quer faminto. Quem tem fome demais, aceita qualquer banquete falso. Mas quem conhece a própria sombra, escolhe diferente. Mastiga, devagar. Cala quando todos gritam. Sente quando todos correm. Voca pode care. Vai cair, eu também caio. Mas agora a gente cai acordado. E quem cai desperto, levanta mais inteiro. Você vai notar. Quanto mais você diz não para o prazer raso, mais espaço abre para o prazer maduro. Aquele que não se compra, que não se vende, que não precisa se exibir. Esse é o prazer que te devolve, que não te toma, que não te cobra, que não te vicia. Prazer real não é para quem tem medo do espelho, é para quem aguenta olhar para si sem precisar se esconder, sem precisar correr, sem precisar se entorpecer. Você não precisa virar santo, não precisa viver em silêncio absoluto, não precisa se isolar do mundo. Você só precisa parar de usar o mundo como anestesia. Na próxima vez que o desejo bater, não corra. Sente. Pergunte o que ele quer te mostrar. Talvez ele te aponte para dentro. Talvez ele te mostre que você quer, é você. E se você tiver coragem de ficar, vai descobrir que não há prazer maior do que deitar no travesseiro e saber. Hoje, Yu Naomi Trayun chamava isso de individuação. Tornar-se inteiro, tornar-se quem você é, e isso ninguém pode tirar de você. Respira fundo. O prazer que você sempre buscou começa agora. E ele não vem para te anestesiar. Ele vem para te celebrar. Você ainda está aí? Então talvez esteja pronto para o que vem agora. Porque o que vem depois do despertar é a parte que quase ninguém te conta. Todo mundo fala sobre o prazer falso, sobre o vício, Sabra afogar. Mas ninguém te avisa que quando você finalmente para, o silêncio não te aplaude, ele te testa. Nos primeiros dias sem anestesia, tudo parece mais escuro, mais lento, mais real. Você sente o corpo mais pesado, as memórias vêm à tona, sem pedir licença. O peito parece cheio demais, ou vazio demais. Você não sabe onde pisar, nem em quem se apoiar, porque o que o prazer fazia, ainda que falso, era te manter ocupado demais para sentir isso. E agora, sem ele, sobra só você, sem distração, sem plateia. Sem performance é nesse momento que a maioria desiste. Volta a correr. Volta a consumir. Volta a se entorpecer, porque viver de verdade dá trabalho. Exige presença, coragem. Exige que você se escute até quando o que escuta é feio, sujo, desconfortável. Mas se você aguentar o silêncio, até ele parar de gritar, algo muda. Você começa a notar detalhes que antes ignorava. A luz da manhã, o som do vento, o toque da sua própria respiração. Você começa a saborear as coisas devagar. Uma conversa que não tem pressa, um abraço que não tem fim, um olhar que não precisa ser explicado. Você começa a se encontrar dentro daquilo que não é vendável, que não é compartilhável, que ninguém vai te aplaudir por sentir. E aí, um novo prazer nasce, não aquele que te explode por 5 minutos, mas aquele que se instala em você como um lar. É como se algo se encaixasse, como se pela primeira vez na vida você estivesse inteiro. E sim, você ainda vai tropeçar, vai desejar o velho prazer, vai escorregar de vez em quando. Mas agora você sabe, agora você reconhece o truque, o padrão, a armadilha. E saber te dá liberdade. A verdadeira liberdade não é fazer tudo o que se quer, é não ser refém de nenhum desejo, é poder dizer sim, é poder dizer não,
com clareza, com consciência, com presença. Você começa a sentir o poder silencioso de quem não precisa de muito. Poder de quem pode ficar sozinho e ainda assim se sentir completo. Poder de quem mastiga a própria dor sem precisar vomitar em ninguém. Você começa a perceber que não é o prazer que estava te matando, era a ausência de presença dentro dele. Agora, cada gesto vira ritual, cada encontro vira templo, cada palavra vira escolha. Você não está mais no piloto automático, você está ali, inteiro, honesto, desperto. E esse despertar, meu amigo, minha amiga, é a coisa mais revolucionária que alguém pode viver. Você se torna o tipo de pessoa que não precisa mais gritar para ser ouvida, nem exibir para ser vista, nem correr para se sentir viva. Você para, respira, olha e sorri, porque mesmo que o mundo inteiro esteja implodindo lá fora, aqui dentro você encontrou chão, chão firme, chão limpo, chão construído com lágrimas, silêncios e verdades. Esse chão, ninguém te dá e ninguém te tira. É o chão da individuação. A jornada que tanto falava não é para virar alguém melhor, é para parar de ser quem você fingia ser. É tirar as máscaras. Por uma, mesmo que tenha se acostumado a elas, é abandonar a necessidade de agradar, de provar, de ser desejado. É voltar para casa e descobrir que você sempre esteve lá, só estava soterrado. Você não precisa mais se afogar em telas, em aplausos, em excessos. Você não precisa mais correr atrás de migalhas, porque agora você aprendeu a cozinhar dentro de si. O prazer verdadeiro não vicia, porque ele não tenta te preencher, ele só transborda de você. Ele vem quando você olha nos olhos de alguém e não quer nada além de estar ali. Quando você deita a cabeça no travesseiro e não precisa se distrair para dormir. Quando você vive, e viver basta. Você chegou até aqui, e eu sei. Não foi fácil. Abrir mão da ilusão dói. Encarar o vício esvazia. Mas atravessar tudo isso transforma. A partir de agora, cada decisão sua carrega um novo peso. O peso da consciência. O prazer continua existindo. Mas agora, você escolhe. Sem impulso, sem medo, sem mentira. E isso é liberdade de verdade. Respira. Fecha os olhos. Você não está mais fugindo. Você está voltando. E o mundo inteiro pode continuar berrando lá fora. Mas aqui dentro, tudo está em paz. Talvez agora você esteja sentindo algo novo ou antigo. Difícil dizer. É como um vazio, mas que não dói. Um silêncio que não assusta. Uma que finalmente te deixa respirar. Essa é a parte mais bonita menos, e também a mais frágil, do processo. É o intervalo entre quem você era e quem está nascendo agora. Não é confortável, porque você ainda carrega os velhos reflexos, ainda escuta aquele sussurro dizendo: vai, pega o celular, manda aquela mensagem, come mais um pedaço, rola a tela só um pouquinho. A diferença? Agora você percebe. E essa percepção é um divisor de águas, porque quando você vê, não dá mais para fingir que não viu. Você pode até repetir o velho padrão, mas ele não encaixa mais. Tem algo dentro de você que se contrai, que recusa, que grita silenciosamente. Isso não é mais meu. Você começa a desaprender. E isso dói, porque ninguém te avisa que crescer é perder partes de si. Desfazer hábitos que te davam conforto, matar vícios que te mantinham anestesiado, se despedir de versões suas que um dia foram necessárias, mas hoje só te atrasam. Você vai perceber isso nas pequenas coisas, naquela mensagem que você digita e apaga, naquela companhia que você recusa, mesmo sentindo vontade de ceder, naquele silêncio que você escolhe não preencher. E vai doer porque antes era automático. E agora é consciente. Você está escolhendo. Você está abrindo mão. E abrir mão exige força. Mas junto com essa dor, vem algo novo, um gosto estranho. O gosto da integridade é quando você faz algo difícil.
mas sabe que é o certo, e sente uma paz silenciosa no fundo do peito. Uma tranquilidade que ninguém vê, ninguém aplaude, mas que sustenta o seu mundo por dentro. Essa paz vale mais do que qualquer prazer imediato. E a verdade, ela é discreta, não faz estardalhaço, não te arrasta. Ela espera, observa e, se você estiver presente o bastante, ela sussurra, ela diz: você está no caminho. Mesmo que doa, mesmo que ninguém entenda. E aí, aos poucos, tudo começa a mudar. Você não sente mais necessidade de se explicar, de corresponder expectativas alheias. Você diz não com firmeza, e sim com verdade. Você escolhe seus prazeres, e eles não vêm mais com ressaca moral. Vêm com sentido, com alma. Você descobre que o verdadeiro prazer não é aquele que te invade, é aquele que se alinha com quem você é, e quem vou cair. Finalmente começa a emergir. Não o personagem que você criou para ser aceito, mas o ser humano que ficou escondido debaixo das armaduras, das máscaras, das distrações. Esse ser é simples, mas é inteiro. Ele não precisa de excessos. Não precisa de aprovação. Só precisa de espaço para existir. E você começa a oferecer esse espaço. Em silêncio, em presença, em pequenos atos de coragem diária. Você começa a honrar sua dor. Em vez de disfarçá-la, começa a acolher sua fome, sua solidão, seu medo. E em vez de princá-los, com vício, oferece escuta, amor, paciência. E aí, o prazer muda. Se transforma, não é mais um golpe de dopamina. É um estado. Você vive com mais leveza, mais verdade, mais profundidade. E por mais que o mundo continue te empurrando para fora de si, agora você sabe voltar. Sabe o caminho. Você aprendeu a dançar com o silêncio, a abraçar sua sombra, a caminhar com o desejo, sem ser arrastado por ele. E isso é uma revolução, porque no fim das contas, quem é que tem coragem de viver assim? Sem máscara, sem anestesia, sem plateia. Você tem, ou está tendo, porque chegou até aqui. E a partir daqui, tudo muda, porque agora, o prazer não é mais fuga, é consequência. Consequência de estar inteiro, do se permitir, de não mais se sabotar. Você não precisa mais correr atrás do próximo estímulo, porque aprendeu a saborear o agora. Você não precisa mais do vício para se sentir vivo, porque agora, estar vivo é suficiente. E não se engane, isso não te torna perfeito, te torna humano. E ser humano, de verdade, é raro. Você começa a reparar que algo em você silenciou. Não é a apatia. Não é a frase. É discernimento. Você deixou de reagir como antes. Agora, observa. Escuta, mas demora a responder. Porque entendeu que muita coisa que antes parecia urgente era só carência disfarçada de necessidade. Você começa a rir, menos por obrigação e mais por verdade. Começa a falar menos e quando falar. As palavras têm peso, têm intenção. Você deixa de buscar aplauso. E quando ele vem invoca, agradece, mas não se alimenta mais disso. Porque agora você tem uma fonte própria. E ela não está na tela, nem no outro. Está no seu centro, no lugar onde mora a sua inteireza. O mundo vai continuar tentando te puxar de volta. Vai continuar oferecendo dopamina em forma de distração. Vai dizer: você merece isso, você precisa disso. Todo mundo faz. Por que não? Mas agora, você enxerga o truque, o jogo, a isca. E como quem já atravessou a dor, você sorri por dentro. Pouco, já est lá, já mordu, já sei perdu. E agora, você escolhe diferente. Não por orgulho, mas por respeito. Respeito à sua própria lucidez, à sua própria história. Você começa a viver com mais intenção, mais consciência. Mas e Prisenka, acorda, e não corre mais para a tela. Abre os olhos, respira. Sente o corpo, o ar, o que está vivo. Vai comer e sente o gosto. Mastiga devagar, agradece em silêncio. Não por religião, por reverência, por entender que aquilo é um encontro com a vida, com o agora. Vai falar
com alguém e não finge mais. Não sorri por educação. Não prolonga o que te esgota. Você é cordial, mas real, porque percebeu que a pior mentira é a que conta com educação mais esvécia, a alma. Você começa a dizer não, sem culpa, porque entendeu que cada sim falso é um abandono de si. Você começa a honrar seus limites, seus ciclos, seus silêncios, e é aí que o mundo começa a estranhar. Você está diferente. Você anda sumido. Você não é mais o mesmo. E a verdade é, não, você não é. Porque finalmente, você é. Você é. Está se reabitando? E isso incomoda. Incomoda quem ainda vive no automático. Quem ainda depende de barulho, para não ouvir o que grita por dentro. Quem ainda confunde intensidade com profundidade, distração com prazer, presença com prisão. Mas você já atravessou essa névoa, já olhou no espelho, já viu o que mora por trás da performance. E agora você pode ficar em silêncio, sem sentir que está perdendo algo. Você pode estar só, e ainda assim se sentir completo. Você pode parar, e ainda assim se sentir vivo. Esse é o ponto. Você trocou o vício da urgência pela paz da consistência. E essa paz não se explica, não se vende, não se ensina em curso. Ela se constrói no escuro, noite, no silêncio. E é nesse chão que você pisa agora. Sólido, calmo, íntegro. Talvez o mundo lá fora continue te tratando como antes. Talvez ainda esperem que você corresponda, que responda, que retorne às antigas versões. Mas você não cabe mais nelas. Elas ficaram pequenas. Você cresceu, mesmo que ninguém tenha notado. Mesmo que ainda existam dias em que você duvida, em que sente vontade de voltar, em que escorrega. Tudo bem. Quem desperta, também cansa. Também fraqueja. Também sente saudade da anestesia. Mas você não está mais dormindo. E isso no fim, é tudo. Agora, você sabe o que é liberdade. Não a liberdade dos impulsos, mas a liberdade de ser quem é, sem se abandonar no meio do caminho. Você não está mais vivendo para preencher um vazio. Você está vivendo para celebrar sua própria presença. Isso é o prazer real. Talvez você ainda sinta que falta algo. Uma peça, uma resposta, Emperor, final. Mas escuta, essa sensação também faz parte. Porque o vazio que você sente agora, Nau e Amiero, é espaço limpo. Espaço que antes era ocupado por ruídos, distrações, vícios. Agora, está livre. E o novo ainda não chegou, mas vai chegar. Porque quando você para de correr, o que é verdadeiro começa a andar até você. Sem barulho, sem pressa. E você, pela primeira vez, estará inteiro para recebê-lo. Pode parecer pouco, mas isso muda tudo. Porque o que sustenta uma vida não são os picos de prazer, é o chão da presença, é o silêncio que não exige máscara, é a paz de saber que você não precisa se esconder nem de si mesmo. E dizia que o maior privilégio da vida é se tornar quem você realmente é. Mas ninguém te conta que esse processo é solitário. Você vai perder gente, vai perder hábitos, vai perder até versões de si que pareciam essenciais. Mas o que sobra é ouro. O que sobra é você. No desarmado, honesto, o prazer real que você buscava desde sempre. Não mora nas coisas que explodem, mas nas que permanecem. Ele está no abraço que acolhe, e não no toque que consome. Está no riso que sai sem aviso, não na piada que precisa de plateia. Está na calma de um dia simples, num café quente, numa caminhada em silêncio, numa conversa sem performance. Está em você, quando para de fugir. E talvez, pela primeira vez, você entenda que não precisava de tanto. Só precisava de coragem para se escutar, até o fim. Hoje, você sabe. O prazer é só veneno quando é fuga. Mas é cura quando é escolha. E você pode escolher. Mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo caindo. Às vezes,
Porque quem caiu no escuro e voltou a andar, nunca mais anda igual. Anda com os pés no chão, com os olhos limpos, com o peito aberto. Você atravessou a ilusão, viu o vício, tocou o silêncio, provou o gosto da presença. E agora? Agora, você pode voltar para o mundo, mas não como antes. Não, mas como quem corre atrás do prazer, mas como quem carrega dentro de si aquilo que ninguém pode roubar, a paz de estar inteiro. E isso, meu amigo, minha amiga, é a liberdade que você buscava desde o início.